Então vamos lá, galerinha do bem. Dando continuidade à nossa aula sobre o famoso Império Romano do Oriente, ou mais conhecido como Império Bizantino. Na nossa última aula, na nossa videoconferência, a gente chegou a comentar sobre esse império. Chegamos até o ponto de analisar esse famoso mapa, onde vocês estão vendo essa parte mais rosa aqui, que é o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino. Bizantino por quê? Porque a famosa cidade de Constantinopla antigamente era a cidade de Bizâncio, né, uma antiga colônia grega. Então, por isso que o nome é Império Bizantino. Tá certo? E aí esse é o famoso Império Romano do Oriente, que, como já foi dito, a parte ocidental do Império Romano, que é essa parte toda colorida, já tinha caído para os famosos bárbaros, que são os bárbaros germânicos, como tu pode observar nessa imagem aí. Né? Os famosos vândalos, suevos, visigotos, ostrogodos, burgúndios, né? Érulos. Então os bárbaros germânicos dominaram a parte ocidental, isso no ano 476 da era cristã. A parte oriental, não, ela não caiu, ela ainda vai sobreviver 10 séculos. No caso, ela só vai cair no ano de 1453. Então ela vai conseguir viver ainda por 1000 anos. Esses 10 séculos, esses 1000 anos, para quem não sabe, é o período que ficou conhecido na história como Idade Média. Então a sobrevivência do Império Bizantino é o período da Idade Média. Beleza que tu já sabe que existe a Alta e a Baixa Idade Média. Eu posso falar sobre o Império Bizantino tanto na Alta como na Baixa Idade Média. Normalmente nós falamos do Império Bizantino na Alta Idade Média. Por quê, titio Franfran? Porque é o ápice, é o auge do Império Bizantino, onde tu já sabe que quem deu o nome a essa cidade, Constantinopla, foi um imperador Constantino, né? Constantino, mas que o principal imperador do Império Bizantino, tu sabe que foi Justiniano, né? Como foi dito na aula passada, a famosa cidade de Constantinopla, uma cidade cosmopolita. Cosmopolita por quê, professor? Porque ela reúne, né, pessoas de diversas culturas. Ali é uma efervescência cultural. Pessoas que vêm do Ocidente, pessoas que vêm do Oriente, que vêm da África, pessoas que têm religiões diversas, né? Você vai observar que nós estamos falando sobre o Império Romano do Oriente, mas a língua que era para ser o latim mais falada, a língua mais falada é a língua grega, devido à proximidade da Grécia Antiga. Vocês vão observar que a religião oficial é o cristianismo, mas não é a única, né? Devido a vários povos aqui, né? Porque você está observando aqui no laserzinho que é uma cidade que está no canto de passagem, aonde a economia, ela é uma economia altamente comercial, um comércio marítimo, um comércio terrestre, vai ter escravidão, vai ter mão de obra livre, então é uma economia diversificada. E Justiniano é o auge desse império. Justiniano, que tu pode observar pela data, quando foi o império, quando foi o governo dele. Olha só o período, século VI. Esse império vai sobreviver até o século XV, mas o auge é no século VI com Justiniano, um cara que dominava a diplomacia, a questão das finanças, economia, né, que baixava leis, um cara que domina o que, professor? A parte militar, e chega a dominar a religião, que aí surge o termo do cesaropapismo. Para você perceber que ele era imperador, ele tinha o poder político e o poder religioso, porque quem é que nomeia os cargos da Igreja Católica no Império Bizantino?
é o imperador. E daí vem o nome Cesaropapismo. Quem não gostou disso, professor? Tu já está sabendo, né? O Papa. Né? A Igreja Católica, o Papa, essa função é dele. É ele que nomeia os cargos da Igreja. Então ele não gostou de forma alguma esse poder sendo exercido por um imperador. Aí está o primeiro ponto de atrito entre a Igreja de Roma e o Império Bizantino. Destaque isso. Só isso, professor? Não. Você vai observar que o famoso Justiniano, ele não vai se contentar só com essa parte territorial que tu está vendo aqui no mapa. Ele vai querer mais. E aí, né, é o papel importante de dois generais, Belisário e Narcés. Vou repetir o nome desses dois generais, Belisário e Narcés. Foram dois generais fundamentais para ele fazer conquista. Quais são as conquistas que ele vai querer, professor? Ele vai querer o território que foi dominado pelos bárbaros, o território que era romano e que foi dominado pelos bárbaros. Ele vai querer isso de volta, mas só que ele vai chegar e vai pedir? Lógico que não, né? Como é que ele pode reconquistar isso, professor? Tendo um exército poderoso. E é aí que ele vai massacrar sua população em impostos. Ele vai massacrar, vai arrecadar vários impostos para estruturar, para equipar, para fazer um exército forte, para fazer uma campanha militar. Depois que ele faz isso, olha só o que ele vai conquistar, galerinha do bem. Ele vai conquistar o norte da África, ele vai conquistar parte da Península Ibérica, ilhas do Mar Mediterrâneo, ele vai conquistar também o que, professor? A famosa Península Itálica e parte da Europa. Então, todas essas regiões que estavam na mão dos bárbaros, Justiniano vai reconquistar. Mas não te esquece, a custo de quê? Massacrando a sua população em impostos. Então ele cobrou bastantes impostos, ele massacrou e aí ele conseguiu fazer essas conquistas militares. Beleza? Não te esquece disso. Só isso a gente destaca de Justiniano? De forma alguma, ele é o auge. Para quem não sabe, é ele também, professor, que no governo vai construir a famosa Catedral de Santa Sofia, que é uma igreja que há o seu esplendor na cidade de Constantinopla. Santa Sofia, destaque isso. O que mais nós vamos observar? Nós vamos observar, gente, que devido a esses impostos que ele cobrou, que ele massacrou sua população, é aí que vai acontecer a maior ou uma das maiores revoltas da população lá em Constantinopla, que ficou conhecida como a Revolta de Nica. Alguns chamam de Niké, outros chamam de Nike. E o que foi essa revolta, professor? Em um momento, porque é o seguinte, qual era o cotidiano das pessoas lá em Constantinopla? Normalmente as pessoas iam para onde? Ou iam para a Catedral de Santa Sofia, tá? Iam lá para fazer as suas rezas e tudo mais. Quando não, iam fazer os seus passeios no palácio, né? Porque é o palácio lindo, maravilhoso, ou a parte esportiva, que iam para o hipódromo. O hipódromo era um estádio onde aconteciam, né, práticas esportivas. E é nesse dia, em um desses dias, né, que as pessoas estavam lá. E aí o que aconteceu, professor? Nós vamos observar que o Justiniano também estava nesse hipódromo. E alguns relatos dizem que ele chega a se intrometer na prática esportiva, mudando o resultado do jogo. O time que ele estava torcendo tinha sido derrotado e ele muda o resultado, dando a vitória para o time que ele estava torcendo. As pessoas que estavam lá ficaram revoltadas e saíram gritando do hipódromo: Nica! Nica! Niké! Nike! Nike! O que quer dizer isso, professor? Vitória! 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 É o estopim
da revolta de Nica. Mas não te esquece, a revolta não vai acontecer porque ele mudou o resultado. Isso foi o estopim. Eles já tinham motivos para se rebelar. O massacre em impostos, né, o alistamento obrigatório. Né? Então, esses motivos é que levam à revolta de Nica. Eles se aproveitaram desse episódio que eu relatei para acontecer a revolta. Muitos dizem que ele ia abandonar o governo, que ele ia sair. Só não saiu devido à sua esposa, a famosa Teodora, a imperatriz que colocou ordem, que se utilizou dos generais, Narcés, Belisário, e deu a ordem para massacrarem a revolta de Nica. A revolta de Nica, gente, foi massacrada a mando de Teodora. Destaque. Né? Isso é para vocês observarem que ela não ficou ali afastada, não. Que ela apareceu. E não foi só aí que ela apareceu. Teve um outro momento que ela apareceu porque ela era adepta do monofisismo. Professor, o que é monofisismo? Monofisismo, gente, é uma crença de que Jesus Cristo só existiu na forma divina. Vocês têm noção do que é isso? Para a Igreja Católica, o monofisismo é uma heresia. Por que é uma heresia? Porque o monofisismo literalmente coloca em xeque toda a crença do cristianismo. Para o cristianismo, né, principalmente o cristianismo vai surgir quando? Né, o Novo Testamento vai surgir a partir da vinda do Salvador. A partir de quem, professor? De Jesus Cristo e depois os relatos dos seus apóstolos. E aqui o monofisismo está negando isso, porque ele diz o que é o monofisismo? Que Cristo só existiu na forma divina. Nega a forma humana de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não veio, não foi crucificado, não ressuscitou no terceiro dia. Então o monofisismo nega toda essa parte do cristianismo. Então, na visão da Igreja Católica, isso é uma heresia. Detalhe, Teodora, ela crê em uma heresia. Aí está, gente, o segundo ponto de atrito entre a Igreja de Roma e o Império Bizantino. Tá certo? Eles não vão perseguir os hereges. Lembrem-se que a cidade de Constantinopla é uma cidade cosmopolita. Culturas, religiões diversas. Como é que eles vão perseguir pessoas de diversas culturas se a cidade ela é composta disso? Estão entendendo a situação, como era complexa? Então não tinha como Justiniano fazer essas perseguições. Então, de uma certa forma, ele fazia vista grossa com essa prática de heresias lá no Império Bizantino. Tá? Então é o segundo ponto de atrito. Tá? Então destaque, tudo isso que eu estou relatando para vocês é no governo de Justiniano, que é o principal imperador. Né? Vocês vão observar que são 10 séculos, né? 1000 anos, mas o imperador que a gente relata é Justiniano. Né? E de tudo que eu já falei de Justiniano, o principal ponto de Justiniano, professor, é o quê? A sua maior contribuição é a obra legislativa mais conhecida como Corpus Juris Civilis, o corpo do direito romano, ou o corpo do direito civil. É a maior contribuição dele. Essa obra legislativa que foi compilada, que foi organizada por um jurista de nome... Vamos lá, gente. Qual é o nome do jurista? Não te esquece mais. Triboniano. Triboniano é o nome do jurista que organizou o Corpus Juris Civilis de que forma? Com um codex, ou mais conhecido como código, que reunia as principais leis do século II e III do Império Romano. Então, as principais leis do Império Romano do século II e III eram reunidas no Codex ou Código, primeira parte. Segunda parte, digestos ou pandectas, são os comentários
dos melhores juristas da época estavam comentando o código, o codex, as leis. Então estavam lá as leis, então eles comentavam essas leis, os famosos juristas, tá? É a segunda parte. A terceira parte, institutas, é o princípio, é a ideia básica, a ideia principal de cada lei. Então, isso são as institutas, o princípio, a ideia básica, a ideia principal de cada lei. E a última parte são as novela, que são as novas leis. As novas leis. E que novas leis são essas, professor? Leis do período de Justiniano. Então, as leis do período de Justiniano estavam, né, organizadas nas novelas. Gente, aí está a maior contribuição de Justiniano. Se você falar do governo de Justiniano e não falar dessa obra legislativa, você não falou do governo dele. É a essência, é a principal contribuição. Beleza, galera? Depois de Justiniano, vieram outros imperadores. Até que chega lá na frente, lá pelo século X, XI, quando o imperador Leão III, ele baixa o movimento iconoclasta. E o que foi o movimento iconoclasta, professor? Para quem não sabe, o movimento iconoclasta, né? Primeiro, o imperador observou que o clero de Constantinopla, o clero, né, lá do Império Bizantino, ele estava enriquecendo muito com a venda de imagens, com a idolatria das imagens. O que o imperador, né, fez? Ele proibiu a venda, a idolatria de imagens. E além disso, de proibir essas imagens nas igrejas, ele mandou destruir todas as imagens. Gente, aí está o terceiro ponto de atrito entre a Igreja de Roma e o Império Bizantino. Tá? Terceiro ponto de atrito. Devido a isso, a esse terceiro ponto de atrito e aos outros dois que vocês já sabem, que é o césaropapismo e a prática de heresias, e agora o movimento iconoclasta, onde o imperador Leão III, o que ele vai? Ele vai atrás lá da essência, lá do cristianismo de raiz, que proíbe a adoração de imagens. Proíbe e manda destruir. Devido a esses três atritos, no ano de 1054, século XI, a Igreja de Roma, ela rompe com o Império Bizantino, surgindo assim o que ficou conhecido como o Cisma do Oriente. O que é o Cisma do Oriente, professor? É a divisão da Igreja Católica. Divisão da Igreja Católica. Não te esquece disso. Tá? Onde a partir desse momento, a Igreja Católica é dividida em duas. A famosa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a do mundo ocidental, aqui do Brasil, tá? Que com o passar do tempo ela vai o quê? Vai se adequando, vai tendo as suas adaptações, né? Vai fazendo algumas mudanças. Diferente da Igreja Católica Ortodoxa. Essa igreja aqui, Igreja Ortodoxa, para quem não sabe, até hoje ela existe, tá certo? É a igreja da Rússia. Essa igreja, ela é presa ao princípio básico do cristianismo. O cristianismo mesmo de raiz, né, é muito mais conservadora. Então ela não tem mudanças, diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então até hoje a Igreja Ortodoxa, ela existe e a divisão aconteceu aí. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana nunca viu isso com bons olhos, né? Então ela sempre tentou derrubar
o Império Bizantino. Não é à toa que na Baixa Idade Média, gente, a Igreja de Roma ela vai financiar cruzadas para invadir o Império Bizantino, para derrubar as muralhas de Constantinopla. Só que ela nunca conseguiu. Ela tinha a intenção de derrubar o Império Bizantino para fazer a reunificação das igrejas. Só que ela nunca conseguiu. Tá? E aí nós vamos observar que no ano de 1453, o Império Bizantino vai cair. Constantinopla vai ser dominada, mas não pela Igreja de Roma, e sim pelos muçulmanos ou os seguidores de Alá, que eram os turcos otomanos. Turcos otomanos, para quem não sabe, são povos, né, que seguiam Alá. Muçulmanos são eles que vão dominar a cidade de Constantinopla no ano de 1453, que é o famoso marco que vai colocar fim ao Império Bizantino, mas também fim à Idade Média. Tá? Aqui tu pode observar algumas contribuições. É quando Maomé III está entrando vamos dizer assim, nos portões de Constantinopla, né, liderando os turcos otomanos. E aqui é a imagem da famosa Igreja de Santa Sofia, que foi construída no governo de Justiniano, tá? E aqui um pouco da cultura bizantina, né? Que é justamente essas imagens que tu pode observar aí, certo? Então, um pouco dessa cultura, falando da cultura bizantina, como tu pode observar o mosaico, né? Que era repletas de mosaico. É uma das contribuições. Beleza, galerinha? Aqui a gente fecha mais esse assunto com vocês. Valeu, até a próxima!